Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com tua casa neste dia, nesta manhã. Vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical, online, como estamos fazendo todos os domingos, às 10 horas da manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje o nosso tema é bem interessante, principalmente para o Ministério de Louvor, mas não é somente para o Ministério de Louvor. Nós vamos tratar nesta manhã sobre a música no Antigo Testamento. Mas antes, eu queria fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por mais um dia, agradecendo ao Senhor pela sua bondade. Vamos orar? Feche os teus olhos aí na tua casa, onde você estiver. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado da gente, Deus. O Senhor tem abençoado o teu povo, o Senhor tem abençoado a tua nação, Deus. Mesmo em meio de tanto caos, o Senhor está no controle de todas as coisas e continuará no controle de todas as coisas, meu Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã com esta lição, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Muito obrigado por mais um dia. Nós te agradecemos pela vida, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos até a nossa lição nesta manhã. A música no Antigo Testamento. Lembrando que nós estamos estudando a nossa revista Vitória na Adoração. E essa é a aula de número 9. A música no Antigo Testamento. Vamos ver o que quer dizer o texto em 2 Crônicas. Você pode abrir aí a sua Bíblia ou ligar o seu aplicativo de Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 25. Para nós vermos aqui o texto do Senhor. Esse é o nosso texto base da nossa lição nesta manhã. 2 Crônicas, capítulo 29, no versículo 25, que diz o seguinte: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Então este é o nosso texto base nesta manhã. Um grande debate dos nossos dias. Há uma guerra da adoração nos anos recentes que vem travando aí uma guerra muito grande em relação à música. E algumas perguntas que fazem parte desta guerra. O que devemos cantar? Hinos do inário, salmos, salmodia exclusiva, louvor contemporâneo, o worship dos nossos dias. O que nós devemos cantar? Isso que é uma das perguntas. Outra pergunta: quem deve cantar? É uma outra pergunta. É o Ministério de Louvor? É o ministro de música contratado pela igreja que deve cantar? Uma outra pergunta. Quais melodias devemos cantar? O que eu devo cantar na igreja? Samba, reggae, pop, rock, funk? Não. Mas quais as melodias que nós devemos cantar na igreja? Uma outra pergunta: quais instrumentos devem acompanhar o cântico da igreja? E se algum instrumento deve acompanhar o cântico da igreja? Só piano? Só violão? Coral? Só as vozes da igreja, sem instrumento? É uma guerra que está se travando aí. Ó. Ninguém consegue chegar a um consenso. Vai tocar isso e pronto. Uma outra pergunta quer tratar sobre isso. Eu lembro que bateria, eu não peguei essa época da bateria na igreja, mas quando surgiu a bateria na igreja, os mais antigos aí falam que era um negócio do cão, né? Era um negócio do diabo, bateria do diabo. E aí depois foi se convencionando a questão da bateria, e hoje praticamente 90% das igrejas adotam aí a bateria nos seus cultos. Mas nós temos que entender que cantar é um elemento que tem na sua propriedade a adoração, um ato de adoração. Não é somente o instrumento que está aqui, tem alguém por trás do instrumento. Esse alguém por trás do instrumento é o adorador, é o crente, é a pessoa que está conduzindo a igreja à adoração. Atrás do microfone tem alguém que está conduzindo a igreja à adoração. É mais do que cantar, é um ato de adoração ao nosso Deus. Então nós vemos na Bíblia que a primeira menção de música encontra-se em Gênesis, capítulo de número 4,
no versículo 21, na descendência de Caim. Com quem? Com Jubal, que é denominado na Bíblia como o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Esse era um referencial musical que vem antes da formação da nação de Israel. A formação da nação de Israel ainda não havia acontecido. Então nós podemos ver na Bíblia que a música, ela não, nessa época de Jubal, ela não está associada à religião ou à adoração, mas sim a trabalho, a banquetes, a incursões militares, na corte, nos haréns e tantos outros lugares. A música estava presente. Ela veio estar presente no culto após a formação da nação de Israel, muito tempo para frente. Então nós vamos aqui ver a palavra música. Qual o significado da palavra música? Ela vem da sua origem, vem do termo grego músicos, que significa a arte das musas. E isso nos refere à mitologia grega, de uma deusa chamada Euterpe, uma das 9 musas. E ela criou os instrumentos de sopro. E como seu nome sugeria, promovia prazer e alegria aos homens. E ela é considerada a musa da música. Então, muitas pessoas, quando surgiu a questão do saxofone, dos instrumentos de sopro na igreja, argumentavam que esse instrumento não era um instrumento apropriado para a igreja, por causa da sua origem, da mitologia grega, mas que não reflete para nós, não tem problema nenhum usar instrumentos de sopro na igreja. E que com o passar do tempo, a palavra música, ela perdeu essa conotação pagã, ela perdeu essa conotação da mitologia grega, e ela passou a se referir apenas à arte de organizar corretamente os sons e o silêncio, usando o princípio da melodia, harmonia e ritmo. São 3 princípios musicais que estão aí, que nós temos que, quem é músico tem que aprender sobre melodia, harmonia e ritmo. E aí é uma outra batalha que se trava na igreja, quando se canta uma música mais agitada, que precisa de palmas, né? O ministério de louvor canta de um jeito, bate palma de um jeito, a igreja bate palma de outro. Você provavelmente já viu isso acontecer. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. E até às vezes a igreja está batendo a palma corretamente e o ministério de música está batendo a palma errado. Quem nunca viu isso? Nós já vimos várias vezes. Melodia, harmonia e ritmo. Está tudo dentro disso aí. Então, no Antigo Testamento, há alguns termos que eles trazem um significado da arte musical dentro do Antigo Testamento. Um desses termos é a palavra alu, que é que significa júbilo, exultação, louvor. O que isso nos implica? De uma atitude sincera de elogiar os atributos de um ser superior. Louvar os atributos de Deus, sua bondade, seu amor, sua mansidão, sua paz, sua misericórdia, sua graciosidade. Nós louvamos isso aqui pelo que Deus é. Nós vimos nas lições anteriores. Nós louvamos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Os seus atributos. Então nós louvamos a um ser superior a nós. E é Ele que deve ser exaltado. Então essa palavra aí, ela quer trazer essa ideia. Júbilo, exultação, louvor. Louvar os atributos de um ser superior. E tem uma outra palavra que tem a sua raiz na palavra aleluia também. Que é aluiar. Louvai vós ao Senhor. Isso nos mostra alguns aspectos do louvor por meio da música que podem ser levantados segundo essa palavra. O primeiro deles é que o louvor, ele é um imperativo. O adorador recebe a ordem de reconhecer as perfeições da pessoa de Deus. Lembra do nosso catecismo? Primeira pergunta, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Para sempre. Então o louvor é um imperativo, nós temos que fazer todos os nossos dias, reconhecer as perfeições da pessoa de Deus. Um outro aspecto dessa palavra que nos traz aqui uma lição muito importante, é que o louvor, ele é coletivo. E aí nós vemos aí alguns salmos, convocando o povo ao culto público. Esse salmo de número 136 é um salmo belíssimo. Era um dos salmos lidos na liturgia de Israel. O liturgo lia uma parte do salmo, o povo lia a outra parte do salmo. Seu amor dura para sempre. Nós já fizemos isso aqui na igreja. Ficou bem legal.
Então, louvor coletivo. O Salmo número 150 quer nos chamar para um louvor coletivo. Nós estudamos a adoração nos Salmos, como que se dava a adoração nos Salmos. A adoração não é individual, apesar que ela possa acontecer individual na sua casa, onde você estiver. Mas nós vemos a igreja para louvar isso de forma coletiva. Adorar ao Senhor de forma coletiva, na comunhão dos santos. Esse é um significado da palavra aluiar. Um outro significado que quer trazer para nós essa palavra é que o louvor é volitivo, ou seja, a pessoa que está louvando, que está adorando ao Senhor, ela expressa a sua intenção em louvar a Deus. Ela louva com intencionalidade, ela adora com intencionalidade. Ela adora ao Senhor com sinceridade de coração, com um coração reto, com um coração quebrantado a Deus. Então são 3 significados daquela palavra, que aquela palavra aluiar, ela nos traz. O louvor é o imperativo, nós temos que louvar a Deus para sempre. O louvor é coletivo e o louvor é volitivo. Uma atitude sincera de louvar a Deus. Um outro significado, que o louvor ele é objetivo, ou seja, ele tem um objeto. E o único ser digno de receber elogios da nossa parte é Deus, é Yahvé. E aí nós fazemos isso por meio de instrumentos musicais, coros, corais. Esse Salmo 69 ele é muito bonito. Ele diz, vamos abrir ele aqui, ó, Salmo 69, no versículo de número 30. Que vai dizer o seguinte: louvarei com cânticos, o quê? O nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. O único ser digno de louvor, de adoração é o nosso Senhor e Salvador. É o nosso Deus. Nós temos que louvar a Ele com um cântico que sai da nossa boca. Nós temos que louvar a Ele com ações de graças, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Então o louvor ele é objetivo, ele tem um objeto, é Deus, não é o homem. Hoje, muitas vezes se louva para o homem, mas o louvor é para Deus, meus queridos. Ele é o objeto da nossa adoração, ele é o objeto do nosso culto. O culto não é voltado para o homem, o culto é voltado para Deus. O louvor não é voltado para o homem, o louvor é voltado para Deus. E aí nós vemos que na Bíblia fala que o trono de Deus é estabelecido em louvores. Lembra de Deus nesse texto de Jó 38, falando com o próprio Jó, de um redemoinho, uma teofania, presença de Deus. Onde você estava, Jó, quando eu estava criando os fundamentos? O louvor eterno será para sempre, porque o trono de Deus é estabelecido em louvores. A música nasceu e continuará existindo na eternidade, continuará existindo após o fim da nossa história. Esse salmo é um outro salmo muito lindo, salmo de número 115, no versículo de número 18, que diz o seguinte: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. O versículo anterior é um contraste com os mortos. Os mortos não louvam o Senhor. Nós que estamos vivos louvamos ao Senhor. E vamos fazer isso para sempre. A música vai continuar existindo mesmo após o fim da história. Mesmo após o fim da nossa história, nós vamos cantar louvores eternamente ao nosso Deus. Nós vamos bendizer o nosso Deus para sempre. Sabedores disso, uma pergunta que se pode fazer: então, o que é música? Qual o significado da música? E nós vemos que a música é um instrumento de louvor a Deus. A música também é um meio de expressão. Lembra, louvor é volitivo, atitude sincera. Está expressando uma atitude sincera a Deus. E a música também é um poderoso meio de influência. Quem nunca ouviu uma música e sentiu paz?
Quem nunca ouviu uma música e se sentiu energizado? A música, ela tem um poder de influência nas nossas vidas. A música tem um poder de influência no nosso coração, na nossa mente. Ela tem esse poder, ela é um poderoso meio de influência. Então, não tenta tirar o valor da música. A música, ela é poderosa. Ela tem um poder de influência, de acalmar, de agitar, de transformar a pessoa, seus sentimentos, suas emoções. A música, ela faz esse tipo de coisa. Uma outra pergunta que nós podemos se fazer nesta manhã. Então, vendo tudo isso, toda essa introdução, qual o papel da música no culto? Ela tem basicamente dois papéis. O papel de impressão. O que isso significa? Que a música, ela cria um ambiente próprio, ou seja, ela cria uma atmosfera que mexe com as pessoas envolvidas. Ela cria este ambiente de adoração, ela cria o ambiente de celebração, ela cria o ambiente de contrição. Esse é o papel de impressão da música no culto. E ela também tem o papel de expressão. O que isso significa? Ela expressa aquilo que cremos, ela expressa os ensinos da palavra de Deus. E quando que isso acontece? Isso acontece quando a música diz alguma coisa junto com o texto das Escrituras, quando ela endossa um texto das Escrituras. Ela está tendo esse papel de ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus, ensinar aquilo que nós cremos. Tantos salmos escritos: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome. Bíblico. Então, qual que é o tipo de música que tem que se tocar na igreja? A música bíblica. A música que sai das páginas da Escritura, as músicas que ensinam a Bíblia. A música que ensina a página da Escritura, o texto da Escritura. Endossa o texto, nos ensina isso. Esse tipo de música traz um enriquecimento muito grande para nossas vidas. Então, são os dois papéis da música no culto: de impressão, de criar o ambiente, e de expressão, de ensinar a palavra de Deus. Então, sabedores disso, nós podemos ver que na Bíblia, a música, ela foi instituída no culto por Deus. Mas no reinado de quem? No reinado de Davi, no texto que nós lemos no início da nossa lição, que era o texto base para a nossa lição. E o ministério de música também foi instituído por Davi. Logo após ele ter sido investido como rei de Israel. Portanto, o ministério de música é bíblico. Há pessoas que dizem que o ministério de música não é bíblico, mas ele é bíblico. Foi criado por Davi. Com ordem de quem? Com ordem de Deus. Foi criado para quê? Dirigir o canto na casa do Senhor. E a palavra bíblica que usa lá, nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 6, ministravam. Eles dirigiam isso. O ministério foi criado para dirigir o canto na casa do Senhor, organizar o canto na casa do Senhor, e eles ministravam na casa do Senhor. Então, quais são as informações extraídas da Bíblia acerca do ministério de música, acerca do ministério de louvor e adoração? E aí nós vamos ver, em primeiro lugar, a sua origem e a sua organização. Como que se deu a origem e a organização do ministério de música na Bíblia, principalmente no livro de 1ª e 2ª Crônicas. Nós vamos ver que Davi foi quem introduziu a música no culto do Antigo Testamento. Nós vimos que a música, antes da nação de Israel ser formada, ela tinha o objetivo no trabalho, nas cortes, nos haréns. Agora ela está entrando em um outro objetivo, ela está entrando no culto a Deus. E isso foi introduzido por Davi. A música foi introduzida por Davi. Ele fez isso com a autoridade de Deus. Deus deu autoridade para Davi fazer isso. Então ele organizou o ministério de música basicamente em 3 etapas. Que etapas são essas? A primeira delas é que ele ordenou os chefes das famílias levíticas que designassem uma orquestra
e um coro para acompanhar o transporte da arca até a tenda de Jerusalém. Então, quem fazia isso? Os da tribo de Levi, que se chamou levitas. Eles levavam a arca do Senhor. Onde a arca ia, significava que a presença do Senhor estava indo também. Então, quem ficou encarregado de fazer isso era a tribo de Levi. Era a tribo de Levi que fazia este trabalho. Então, essa foi a primeira etapa da organização do ministério de louvor na Bíblia. Davi também determinou o canto na hora do sacrifício. Tinha a hora específica, onde esses levitas, eles cantavam ao Senhor, eles ministravam na casa do Senhor, eles dirigiam o canto na casa do Senhor. Em uma outra etapa, nós vemos aí que, dentro desse tópico, determinou o canto na hora do sacrifício, nós podemos ver dois grupos. Um grupo cantava diante da arca, sob a liderança de Asaf, um músico assim, na Bíblia, espetacular. E um outro grupo cantava diante do altar de Gideão, sob a liderança de Emã e Gedutum. Então eram dois grupos, e Davi determinou quando que um ia cantar, quando que outro ia cantar. A terceira etapa da criação do ministério de louvor na Bíblia, no Antigo Testamento, criado por Davi, é que Davi estruturou a música que seria utilizada no templo que Salomão construiria lá na frente. Davi era um músico assim espetacular. Fazendo esse estudo, uma visão musical de Davi assim, extremamente interessante. Nós vamos ver aí no nosso estudo. Então, Davi estruturou a música que seria utilizada no templo de Salomão construiria. Então, baseado nesses três aspectos da criação do ministério de música na Bíblia, no Antigo Testamento por Davi, nós podemos criar aqui então, ver que um esboço disso. Como assim o esboço disso? O que Davi fez? Ele criou um conjunto com 4.000 levitas. 4.000 pessoas para adorar ao nome do Senhor. Para dirigir o canto do Senhor. Para ministrar o canto do Senhor. Os levitas não só tocavam, tá, meus irmãos? Não era a função dos levitas somente cantar, somente ministrar. Eles faziam todo o trabalho do templo. Todo o trabalho de organização do templo era feito pelos levitas. Davi também fabricou instrumentos para o uso no culto, que se convencionou chamar os instrumentos de Davi. Davi também selecionou 288 músicos mestres. E aí a Bíblia vai dizer que eles eram instruídos no canto do Senhor. Lembra que eu falei de Asaf, Emã, Gedutum? Todos eles instruídos no canto do Senhor. E o próprio Davi também compunha os hinos que eram entoados pelos levitas. Os hinos que eram entoados na igreja, vamos dizer assim, daquela época. Em segundo lugar, as características do ministério de música. Quais são as características do ministério? Ele estava fundamentado em princípios espirituais. E esses princípios espirituais não caducaram. Eles estão presentes hoje, devem ser aplicados pela igreja de hoje, devem ser aplicados por aqueles que são os responsáveis pela música na igreja. Deve ser aplicado, vamos ver quais são esses princípios. Primeiro deles, é que, em primeiro lugar, era um ministério. Era um ministério de música. Ministério, na palavra, no hebraico, na palavra do Antigo Testamento, que é charat, quer significar o quê? Usa a ideia para expressar a ideia de um ministério profissional ou sacerdotal. No Novo Testamento, esse significado já muda, que é o significado da palavra diaconia. No Novo Testamento é um serviço que deve ser prestado a Deus e aos irmãos. E quem é o nosso referencial de servo? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós servimos na igreja, qual que é o nosso referencial de servo? O nosso Senhor e Salvador. Aquele que deu sua vida por nós. Ele é o referencial. A Bíblia diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele é o nosso referencial. Então, o que é um músico? Um músico é alguém vocacionado para um serviço especial.
Isso faz do músico alguém mais importante na igreja? Não. Não faz do músico alguém mais importante na igreja. Mas o músico é um vocacionado, assim como o pastor é um vocacionado, assim como o presbítero é um vocacionado, como um diácono é vocacionado, como o nosso sonoplasta é vocacionado. Todo mundo que serve ao Senhor é vocacionado para servir ao Senhor. Nós aprendemos isso. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos servos, todos nós somos vocacionados para fazer algo na casa de Deus, para trabalhar na casa do Senhor. Então os músicos, eles dirigiam o canto na casa do Senhor. 1 Crônicas vai trazer esse texto. No Novo Testamento, não existe mais os levitas. Os levitas ficaram no Antigo Testamento. Não se aplica hoje. Por isso nós não podemos chamar o músico hoje de levita. Primeiro porque o levita não somente tocava, fazia todo o trabalho da casa de Deus. O levita também, ele era um representante daquele que iria vir. Um representante de Cristo. Cristo veio. É preciso os levitas? Não mais. Sendo bem simplório aqui. Os levitas também não são pessoas especiais, mais especiais do que os outros que estão no banco. Que aí nós podemos criar os levitas e os crentes. Os levitas estão acima dos crentes. Então hoje não se convenciona mais chamar os músicos de levitas, porque Jesus veio e quebrou isso tudo. Todos nós somos sacerdotes hoje. Através do sacrifício do sacerdote perfeito, todos nós somos sacerdotes. Cada crente é um sacerdote. E o serviço na casa de Deus, ele é para todo crente. Ele não é somente para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o músico que é integrante do Ministério de Música. Para todos. Todos nós somos sacerdotes e devemos servir o corpo de Cristo como um todo. Todos nós. Então, em segundo lugar, uma segunda característica do Ministério de Música na Bíblia é que ele era composto por pessoas separadas para isso. O texto de 1 Crônicas, capítulo 25, no versículo 1, vai trazer isso. Separou para o ministério. Então, 3 critérios para essa separação. O primeiro deles, tinha que ser levita. Os levitas eram as pessoas separadas para isso. Então, a pessoa que não fosse levita não podia fazer, não podia carregar a arca, não podia ministrar o canto na casa do Senhor, não podia fazer nada na casa do Senhor. Por quê? Porque o levita era alguém escolhido por Deus para este ministério. A tribo de Levi vem de Arão. Arão era o que? Era um sacerdote. Então os levitas, os da tribo de Levi, vindos da linhagem de Arão, eram quem teria que fazer este trabalho. Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. E este texto é interessante, 1 Crônicas capítulo 15, que vai dizer antes que a primeira vez que eles tentaram carregar a arca, não fizeram direito. Por quê? Porque eles estavam fazendo da forma errada. Estavam adorando da forma errada. E não deu certo carregar a arca. Então teve que se fazer outra vez. E aí Deus falou, ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas. Ser levita exigia da pessoa uma dedicação exclusiva. Esse texto bíblico, 1 Crônicas, no capítulo 9, vai dizer que eles faziam o seu serviço de dia e de noite. Eles estavam ocupados no seu serviço, de dia e de noite, dedicação exclusiva para isso. Aí nós pegamos o Ministério de Música hoje, ninguém quer se dedicar, ninguém quer fazer. Olha os levitas, o exemplo dos levitas. De dia e de noite estavam ocupados no seu ministério. Hoje nós vemos nas igrejas, a pessoa quer ser a estrela do culto. Se eu não for ministrar com fulano, com ciclano, não ministro. Se eu não receber X, não ministro. De dia e de noite, estavam ocupados no seu trabalho. E eles precisavam ser sustentados também pelo povo de Deus. Os levitas eram aqueles que recebiam os dízimos e as ofertas.
para o seu sustento. Os únicos que recebiam o sustento pelo trabalho na casa de Deus eram os levitas. Um outro critério para ser integrante do Ministério de Música, além de ser levita, a pessoa ela tinha que ser competente. Os levitas, eles eram músicos altamente competentes. Eles tinham uma competência assim, musical fora de série. Eles eram instruídos no canto do Senhor. Todos eles, diz a Bíblia, eram mestres. Todos eles eram mestres. E aí nós vemos o exemplo, Quenenias. Quem foi Quenenias? Chefe dos levitas músicos. Tinha o encargo de dirigir o canto. Por quê? Porque ele era perito nisso. E ele se tornou o líder da música. Por quê? Porque ele era um músico hábil e capaz de instruir a outros. A produção musical no Antigo Testamento era tarefa para pessoas competentes. Tinha que ser levita, tinha que ser competente. Além de pertencer à tribo de Levi, tinha que ser competente para isso. Não era para qualquer um. Nós vemos também o exemplo de Salomão. Compôs 3.000 provérbios. Compôs mais de 1.005 cânticos. Diz a palavra de Deus. Nós vemos salmos criados aí por Emã, Asaf e Etã, músicos. Salmos musicais, cantos ao Senhor. Então era um ministério composto por pessoas separadas. Eles tinham que ser levitas, eles tinham que ser competentes, mas principalmente eles tinham que ser santos. A adoração não vinha de uma pessoa de qualquer jeito. O princípio é aplicado para hoje. Não posso subir para ministrar para a igreja do Senhor sem santidade, sem ser uma pessoa santa. O levita era alguém eleito, competente, santo e qualificado espiritualmente para fazer o que ele fazia na casa de Deus. O texto bíblico vai dizer: vós sois as cabeças da família dos levitas. Ó ordem, santificai-vos. Santificaram-se para o quê? Para fazer subir a arca do Senhor. Você acha que eles carregavam a arca do Senhor de qualquer jeito? Tinha que estar com Deus. Tinha que ter vida santa. Você acha que nós devemos ministrar o louvor hoje de qualquer jeito? Nananina, não. Temos que ser santos. Santidade ao Senhor. Temos que buscar a vida de santificação para poder agradar a Deus. Para poder cultuar a Deus. Tem que ter vida santa. Então, 3 critérios para se fazer parte do ministério de música criado por Davi. A pessoa tinha que ser da tribo de Levi, ela tinha que ser um levita. Ela tinha que ser competente e ela tinha que ser santa. Nós vemos um outro princípio deste ministério de música criado por Davi na Bíblia, que era um ministério organizado, não era feito nada de qualquer coisa. E nós vemos que Davi, ele estabeleceu um modus operandi, como que o ministério ele ia funcionar, como que ia se dar a funcionalidade do ministério. Os seus integrantes, eles tinham papéis definidos e os seus deveres estabelecidos. Davi fazia isso. Davi era um líder excepcional. Fazia isso, definia o papel de cada pessoa. Vocês vão cantar, vocês vão tocar os instrumentos de sopro, vocês vão cantar, vão tocar outros tipos de instrumentos. Davi fazia isso. O ministério ele tinha comando. Olha o texto bíblico que diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço. E aí vem Asaf, vem Emã, Jedutum, Quenenias. Todas essas pessoas faziam isso juntamente com Davi. Por quê? Porque os músicos, eles tinham uma direção. Eles faziam o que eles eram encarregados para fazer. Eles estavam debaixo da ordem de um rei. Até os filhos, eles não cantavam sem estar debaixo da autoridade familiar. Então tinha uma direção. Era um ministério organizado. Os músicos, eles tinham funções e deveres. Eles não faziam nada que não fosse estabelecido para eles fazerem. Eles trabalhavam em lugares determinados e tinha turnos para poder se fazer isso, para poder ministrar o canto na casa do Senhor. Como eu falei, uns tocavam e cantavam diante da arca,
outros cantavam e tocavam diante do tabernáculo. Isso tudo era organizado por Davi. Outra coisa interessante, os músicos não tocavam qualquer instrumento, não tocavam o que eles queriam tocar, mas eles tocavam os instrumentos construídos por Davi. Então nós vemos que Davi ele não apenas instituiu o tempo em que eles iam fazer isso, que eles iam ministrar, que eles iam cantar, tocar, o lugar, ele estabeleceu as músicas que eles iriam, as músicas do coro levítico, e ele também fez os instrumentos musicais que seriam usados no ministério. Olha só a capacidade de Davi, altamente competente. E eles são chamados os instrumentos de Davi. Que instrumentos são esses? Símbolos, alaúdes e harpa. O símbolo, dois instrumentos de metal que se batiam. Dois pratos, vamos dizer assim, de bateria que se batiam, fazia o som. Imagine aí dois pratos batendo. O alaúde, que é aí a figura do alaúde, tipo um violão. Eles tinham cordas duplas. O instrumento de cordas. E a harpa. Desses três aí, acho que o mais conhecido desses instrumentos é a harpa. Difícil de tocar a harpa, hein? Já vi pessoas tocando lá, tem que ter uma precisão extraordinária. São instrumentos acrescentados por Davi para adoração, no culto ao Senhor, instrumentos construídos por Davi. E essa combinação dos instrumentos de Davi funcionou por muito tempo, até a destruição do templo. Davi, olha a capacidade de Davi. O modus operandi de Davi, ele determinou o tempo em que se ia cantar e tocar, o lugar em que se ia cantar e tocar, as músicas em que se ia cantar e tocar, e os instrumentos. Davi, um homem assim, fora de série. Então, nós vemos na Bíblia que era um ministério organizado. E esse ministério, além disso tudo que Davi instituiu, que Davi fez no ministério, o ministério, ele também tinha o objetivo. Quais eram os objetivos do ministério? O primeiro deles, louvar e adorar. Louvar e adorar o quê? Deus. Celebrar, louvar, exaltar o Senhor. Isso indica o quê? Que o ministério de música visava a adoração a Deus. O ministério de música, ele funciona na igreja visando a glória de Deus, visando a exaltação do nome de Deus, visando a celebração ao nome de Deus, o louvor ao nome de Deus. Esse é o objetivo do ministério de música. O ministério de música na Bíblia, no Antigo Testamento, ele também tinha o objetivo de profetizar. Eles faziam isso com harpas, em ações de graças e louvores ao Senhor. Eles exerciam sim a sua função profética, que aí caducou junto com a função levítica, por intermédio da música. Mas esse outro princípio, esse outro objetivo do ministério de louvor aqui é muito interessante. Ensinar. Eles ensinavam o povo. Ensinavam o povo o quê? A palavra de Deus. Eles ensinavam a todo Israel. E eles eram consagrados para isso. Lembra da característica? Santo. Levita competente, santo. Eles ensinavam o povo de Deus. E aí, Paulo, lá no Novo Testamento, esse texto é muito interessante. Vamos abrir lá Colossenses, no capítulo de número 3. No versículo 16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como queria se fazer isso? Nós vamos ver aqui, ó. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, Paulo, ele traz isso para nós, como resume esses três objetivos do ministério de louvor: louvar e adorar, profetizar e ensinar. Ele traz isso para o corpo de Cristo, ele traz isso para a igreja do Senhor. Então, o ministério de música, quais são os objetivos do ministério de música? Ensinar, louvar.
Era um ministério organizado. E até hoje é um ministério organizado. Tem que ser um ministério organizado, senão não vai funcionar. O que não é organizado é de todo mundo. E o que é de todo mundo não é de ninguém. Desorganização não agrada a Deus. A excelência agrada ao Senhor. E nós buscamos ser mais excelentes possível em tudo que nós fazemos. Quer comer, quer beber e fazer tudo para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é melhor não fazer. Se o ministério de música não tiver como objetivo a glória do Senhor, é melhor não existir. Se eu, ao subir no altar do Senhor, para ministrar para o povo de Deus, não estiver com o objetivo de levar o nome de Deus às maiores alturas, é melhor não vir, é melhor não subir. Melhor não fazer. Então nós vemos na Bíblia que era um ministério organizado. Então estes são os princípios do ministério de música no Antigo Testamento, criado por Davi, instituído por Davi, para que a igreja, o povo de Israel, louvasse a Deus. Então nós podemos concluir certos de que esses ensinos que nós vimos aqui nesta manhã se aplicam para a igreja hoje. As características do músico se aplicam para a igreja hoje. Os objetivos do ministério se aplicam para a igreja hoje. Tudo se aplica à igreja hoje. Com uma diferença. Hoje, nós somos uma comunidade de sacerdotes santos, sacerdotes reais. Propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, cada crente é um sacerdote. A adoração, a música, ela não está mais designada com os levitas. O serviço na casa de Deus não está mais designado aos levitas. Hoje, todos devem fazer. Todos devem trabalhar na casa do Senhor. E aí eu te animo. Conclamo a você. Trabalhe na casa de Deus. Ah, mas eu não posso ir na casa do Senhor agora, porque não tem culto, não está tendo nada. Opa! Cada crente é um sacerdote, não é também somente dentro da igreja. Na sua casa também é um sacerdote. No seu trabalho é um sacerdote. O que tem que fazer? Viver como um sacerdote. Meu irmão, minha irmã, enxergue a colheita nessa pandemia. O que você pode fazer pelo povo de Deus? O que você pode fazer para Deus? Por Deus? Não precisa ser levita. Você é um sacerdote para fazer isso. Ah, então vou cantar na igreja. Ok, você tem habilidade para isso? Você é competente para isso? Não sou, nunca cantei, só cantei no chuveiro. Opa, então melhor não fazer. Por quê? Há crentes com um chamado especial, com uma capacitação do Espírito Santo para o ministério de música na igreja hoje. Lembra do princípio no Antigo Testamento? Tinha que ser o quê? Competente. Esse princípio mudou? Não. Competência, excelência, agrada ao Senhor. Então nós temos que estar onde Deus nos chama. Onde eu sou capacitado pelo Espírito Santo para trabalhar. Eu sou péssimo em várias coisas para fazer. Mas eu me atenho àquilo que o Senhor me chamou para fazer. Nós temos que se atentar para isso. O que o Senhor está te chamando para fazer? É para cantar, para pregar? Para abrir o portão da igreja? Abrir o portão da igreja também é um serviço. Abrir a porta da igreja também é um serviço essencial para a vida da igreja. A igreja tem muito local para trabalhar. O que eu costumo dizer, ninguém pode reclamar que não tem oportunidade de trabalhar na igreja. Ninguém pode reclamar. Oportunidade tem. Você que às vezes não se dispôs para fazer. Então nós vemos aqui que todos os crentes hoje são sacerdotes. Todos os crentes hoje podem trabalhar
na casa do Senhor. Não é um serviço mais exclusivo dos levitas. Nós vimos a criação do ministério de música no Antigo Testamento por Davi. Como que ele fazia isso? De que forma que ele fazia isso? De forma organizada. Nós vimos tudinho. Os princípios pelo qual Davi estabeleceu a música nos cultos. Este era o assunto desta manhã. A música no Antigo Testamento. Um assunto primordial para as nossas vidas. Um assunto assim para nós podemos, não é somente para o ministério de louvor, é para a igreja toda. Princípios pela qual a igreja toda deve adotar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha sido abençoado nessa aula. A música no Antigo Testamento. Que o Senhor te abençoe neste assunto da adoração, a vitória na adoração.